Bora afiar para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira. Timão que pega o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena e deve ter a estreia do volante Alan, que já deve começar ali no banco de reservas. Muita informação nesse vídeo e uma rescisão amigável com o José Martinez. Reuniões acontecendo com os representantes do jogador para que essa rescisão aconteça sem que prejudique o Corinthians, e muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Palpite nos comentários, eu vou estar aqui 2-1 pro Corinthians hoje. Comenta, então, mais relações, bora pro vídeo. E o Corinthians, hein, recebe o Red Bull Bragantino. Rafael Valente, a gente falava que o Red Bull foi o único time que até aqui venceu todos os seus jogos, os 2 que fez no Campeonato Brasileiro. Tem o Corinthians pela frente hoje. Fala, Bruno, bom dia para você, para os amigos do estúdio, para o fã de esporte. Tem um detalhe extra que torna a partida contra o Bragantino ainda mais difícil para o Corinthians. O Bragantino, ao lado do Bahia, é o único clube da Série A que não perdeu em 2026 e só tomou 2 gols. Então quem quer ganhar do Bragantino tem que investir pesado no ataque. A informação que a gente tem é que o Dorival Júnior vai hoje com o que tem de força máxima no Corinthians, né? Uma semana atrás ele poupou os titulares do Corinthians em jogo do Campeonato Paulista contra o Capivariano para justamente ter os titulares contra o Palmeiras no domingo, jogo que perdeu, e agora contra o Red Bull Bragantino. Então o torcedor pode esperar ali o meio de campo com aquele quarteto que já tá caindo no gosto da torcida, né? Que é o Ranieri, o Matheus Pereira, o André e o Bidon, e o ataque com Yuri Memphis. Além disso, um nome extra que vai reforçar o Corinthians nessa partida contra o Red Bull Bragantino, não começando como titular, mas no banco de reservas, é o volante Alan, que chegou emprestado pelo Flamengo, se apresentou ao elenco esses dias, já está no bid e vai para o jogo de hoje. Só que o Dorival Júnior, se uma semana atrás comemorava não ter ninguém no departamento médico, uma semana se passou, uma derrota no derby e 4 nomes do departamento médico. 2 preocupam mais: o lateral esquerdo Hugo, que operou o joelho direito, e o meio-campista José Martinez, que finalmente chegou da Venezuela, mas veio com uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, vai operar, vai ficar um longo tempo fora. Os outros 2 nomes são o André Carrillo e o Caio César, né, que é um dos reforços dessa temporada, mas são lesões musculares, em breve devem estar à disposição. Corinthians, como você disse, fez um jogo no Brasileiro, perdeu para o Bahia na Vila Belmiro, mando do Corinthians, tem 0 pontos, é o lanterna da competição, por isso pressionado para vencer o Bragantino na noite de hoje na Neoquímica, viu, Bruno? Boa, então tem esse confronto entre equipes paulistas e hoje tem também um clássico carioca. Obrigado, viu, Rafa? A gente fala do Corinthians mais pra frente na sequência. Verdade que o holandês Wijnaldum, ex-PSG e Liverpool, está sendo sondado pelo Corinthians. Será que ele é amigo do Memphis? O Memphis está indicando aí um monte de gente, né? Mas isso é bom, hein? A gente pode ir atrás dessa informação aí também. Vai atrás, Felipe. Não tenho a menor ideia. Gostei da resposta. Não, mas ele tá perguntando, a gente não tem essa informação, mas vamos atrás aqui, então. Vamos atrás. Manda mensagem aí pro Memphis. Vamos atrás. Vê se o Memphis tá indicando, porque o Memphis indicou o Zacarias, certo? Zacarias, deu polêmica aí, mas ele deve ser anunciado nessa semana como reforço do Corinthians. O Alan já foi anunciado também, foi anunciado ontem como novo reforço do Timão aí também. E, Bruno, a história do Martinez como ficou? Vamos lá então. Ontem eu trouxe que existiria uma nova conversa, existiu uma anteontem, quando ninguém comentou com o Martinez e tampouco com os representantes dele sobre essa possibilidade até então de rescisão por justa causa, nós explicamos isso, mas que depois isso já cogitava-se nos bastidores que logo chegaria o jogador, e chegou. Ontem o Corinthians chamou o Martinez para conversar, os advogados do jogador, os representantes do jogador, e tendo em vista toda a repercussão, toda a análise do caso, sobretudo uma análise burocrática, o Corinthians afastou a possibilidade de uma rescisão por justa causa e começou a conversar com o Martinez, com o conhecimento do Martinez, com a facilitação do Martinez e dos seus representantes, uma rescisão amigável. Então, neste momento, de ontem para hoje, ontem essas negociações continuam. Departamento Jurídico do Corinthians, advogados do Martinez, em conjunto, trabalham para que o contrato dele, que é válido até dezembro de 2027, seja quebrado, mas de forma amigável. Leitura do que eu acredito ser amigável. O Corinthians paga alguma coisa ao Martinez, não deve pagar a totalidade, e não depois corre o risco de ser cobrado. Quer dizer, o risco sempre vai acontecer, né? O Martinez daqui 2-3 anos pode achar por bem se sentir incomodado e cobrar o Corinthians na justiça. Mas como não será mais por justa causa, o Corinthians percebeu, por várias questões legais, que eventualmente no futuro poderia ter problemas trabalhistas
ilegais caso dispensasse, rescindisse por justa causa um jogador lesionado. A lei trabalhista vai proteger quase sempre o jogador, há poucas brechas para ultrapassar isso. O Corinthians internamente entendeu, mas ainda assim, sentindo que não há mais clima para a permanência do Martínez, chamou o advogado, chamou a gente, chamou o próprio jogador e colocou em cima da mesa então essa possibilidade, que agora torna-se real, de uma rescisão amigável, mas para que isso aconteça, restam ajustes, são necessários ajustes para poder entender aquilo que o Martínez vai ter que abrir mão, aquilo que o Corinthians vai ter que abrir mão. Então vai ser a rescisão mais amigável possível e de forma imediata. O Martínez não volta a jogar mais pelo Corinthians, falta essa resolução então desses detalhes burocráticos, quem vai ceder mais, mas certo é que os dois vão ceder, os dois entenderam que a rescisão por justa causa não é o melhor caminho. Bom, essa questão toda aí jurídica também envolvendo os dois, como o Rino explicou pra gente aqui. Felipe Rino. Mas quem vai ser relacionado hoje é o Alan no Corinthians. Vai ser, Bruno? Contra o Red Bull, né? Vai ser relacionado. Agora, se vai jogar, se vai entrar em campo, depende do Mr. Dorival Júnior. Dia de anúncios no Corinthians. Alan e Anglieri confirmados para a temporada. Em casa, o time vai encarar o único time 100% no Brasileiro. Reforço corintiano para esta partida de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Reforço recém-chegado. Na verdade, a volta daquele que nunca deixou o CT, Joaquim Grava. Eu tô falando do lateral Angileri. Ele que teve o contrato encerrado no final de 2025, chegou a conversar até para uma renegociação de contrato para fazer e formular um novo contrato com o Corinthians, só que as partes não chegaram a acordo. O Marcelo Paz, diretor de futebol, chegou até a paralisar essas conversas por conta dos valores acertados que Angileri pedia, né? Muito por conta das luvas, altas demais, de acordo com Marcelo Paes. Só que nesses últimos dias as conversas se estreitaram, as coisas no CT Joaquim Grava ficaram um pouco mais tranquilas e necessárias também para uma lateral esquerda. Fato é que agora Angileri já tem contrato com o Corinthians, já apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário, e está à disposição do técnico Dorival Júnior. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de poder ficar aquí un año más. Quiero falar para todos, agradecer por su cariño, tanto aquí en el club como la gente me hizo expresar su opinión de querer que fique aqui, así que muito feliz de voltar aqui. Contrato do jogador vai até o final de 2026, até dezembro, e Angileri chega num excelente momento, né? Isso porque o lateral esquerdo, Hugo, reserva do Corinthians, operou nesta manhã o joelho direito. Fica então à disposição apenas Matheus Bidu, e agora sim, com a volta de Angileri, dois laterais para o técnico corintiano. Alan é outro reforço que já pode ser utilizado já nesta partida de quinta-feira contra o RB Bragantino. O volante chegou na quarta no CT Joaquim Grava, passou por exames, já assinou o contrato por empréstimo até o final desta temporada e também apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário. Ou seja, Dorival Júnior já pode contar com o jogador para a próxima partida. Estava ansioso. E chegar aqui fui super bem recebido por todos, não só os atletas, mas como os funcionários também do clube. Agora é trabalhar, fiz meu primeiro treino, me senti bem, me senti em casa, tô super contente e agora é jogar e cada vez mais dar alegria para toda a torcida. A atualização da situação do Martínez, apuração de agora há pouco de Bruno Andrade lá no espn.com.br. O Corinthians voltou a discutir nesta quarta-feira o futuro de José Martínez e decidiu então buscar de forma imediata uma rescisão amigável com o jogador venezuelano. Temendo problemas legais e trabalhistas, caso isso viesse a optar pela rescisão por justa causa, o Corinthians preferiu chamar os representantes do volante para, juntos, encontrarem o melhor rompimento para os dois lados. O departamento jurídico alvinegro e os advogados de Martínez estão agora trabalhando
para que a situação seja resolvida o quanto antes, visto que internamente não há mais clima para a permanência do jogador, que tem vínculo até dezembro de 2027. A gente tem aí alguns momentos, André, do período de férias, né? Logo depois, ele jogou 21 a final da Copa do Brasil, ali era um jogo beneficente, Encontro das Estrelas, e ele em campo. A gente está vendo ele em campo na Venezuela, e depois muitos vídeos, esse é de 10 de janeiro, muitos vídeos de preparação física intensa, que mostra até o jogador aplicado para voltar a jogar. Lesão dele é uma lesão muito séria, né, de cruzado. Não parece... Na data desse vídeo, obviamente, ele não estava lesionado, né? Então... Por mais que seja um perigo treinar nesse gramado aí, né? Não é algo digno de um jogador profissional, mas a gente entende que ele se colocou numa situação muito complexa, né? Porque ele foi resolver problemas burocráticos num país que passou por uma situação de conflito internacional, espaço aéreo fechado, e ele não conseguiu sair da Venezuela, não foi possível se apresentar, pelo menos nesse período. Mas há um vídeo não, né? Ao final do jogo contra o Vasco no Maracanã, na partida decisiva da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians comemorava o título, ele dizia abertamente que precisava de 30 dias de férias. E naquela oportunidade, o time inteiro do Corinthians já sabia que os dias de férias não passariam de 10, 12, alguma coisa assim. E quando se fala que internamente não há mais ambiente para o Martínez no Corinthians, é preciso lembrar de uma questão importante que é o ambiente do time. Os demais jogadores que se representaram conforme as regras, tiveram as suas férias, entre aspas, encurtadas pelas necessidades do calendário, cumpriram aquilo que era esperado deles, estão em atividade jogando as diversas competições que o Corinthians tem nesse início de ano. E o Martínez perdeu várias datas de apresentação, em algumas situações com plena justificativa. Estava num país que não permitia a sua saída. Uma questão que não está sob o controle dele. Mas quando ele se apresenta, ele tem uma lesão de ligamento no joelho, que muito provavelmente vai impedir que ele jogue durante todo o ano. Então, imagina, você é jogador do Corinthians e isso está acontecendo com alguém que, teoricamente, está sob as mesmas regras que você. É uma coisa complicada de lidar e o Corinthians precisa estar atento a isso justamente por causa dos outros, não apenas por causa do Martínez. Em relação ao que vai acontecer, a tradução para rescisão contratual amigável é acordo financeiro. Se trata disso apenas, né? As pessoas do Corinthians falando com as pessoas que cuidam da carreira do Martínez e vão tentar chegar a um número comum em relação ao que o Corinthians deve, no contrato que ele já tem, ao que o Corinthians entende que é o seu direito porque ele não vai jogar, aquela coisa toda, puxa daqui, puxa dali. Vamos ver se as conversas terminam bem. Vamos seguir aqui o Sport Center. Tem mais notícia envolvendo o Corinthians. Ele anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Alan, emprestado pelo Flamengo até o fim de 26. O Corinthians não pagou pelo empréstimo do atleta e arcará com 100% dos salários. Há uma opção de compra estipulada em 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Tem 2 reforços. Um deles já bem conhecido, Fabrício Angileri, que assim, não vou falar em nome do jogador, né, ou pelo jogador, ou dizer que foi apenas o jogador que fez isso, porque a gente sabe que hoje é uma relação com o empresário, com o staff, né, mas houve uma crescida de olho aí, né. Ele termina a temporada titular, um jogador importante, muitas vezes foi titular como um terceiro zagueiro, foi titular na reta final do Paulista, isso sim, depois perdeu espaço para o Bidu, porque o Bidu realmente tecnicamente ascendeu, né, jogou muito melhor, mas o Angileri foi um cara importante, termina o contrato dele e os caras crescem o olho para renovar, aquela coisa toda, o Corinthians meio que tira o time de campo, né, daquela recuada estratégica, e ele, crente que teria outras propostas, elas não aconteceram. E aí veio o cão arrependido, né, aquela coisa toda, tipo, vamos conversar, tô vendo aí que o Hugo machucou,
que tal aí? Pô, tô aqui, né? Já conheço o clube, o Dorival, aquela coisa toda. Eles reconsideraram, entraram num acordo e ele foi anunciado até o fim de 2026. Já deu até entrevista para a Corinthians TV, falando que, né, tá muito satisfeito, muito feliz, né? Voltando a treinar com os companheiros, aquela coisa toda. E é curioso, porque a informação do Corinthians é que em breve ele estará à disposição. Ele já foi inscrito no Paulista, mas que em breve estará à disposição. Então, acho até que ele pode aparecer no domingo, diante do São Bernardo, talvez não contra o Bragantino, mas no domingo pelo Campeonato Paulista. E o outro anunciado foi justamente do meio-campista Alan, ex-Flamengo, na verdade pertence ao Flamengo, ele está emprestado, com uma opção de compra, inclusive citada na nota do Corinthians, de 2 milhões de euros ao final desse contrato de empréstimo, em que o Corinthians não paga nenhuma compensação ao Flamengo, apenas os seus salários de forma integral. Ele foi anunciado, foi confirmado e também já concedeu entrevista dizendo que ele tinha um sonho de jogar no Corinthians, que era uma meta, uma realização, que ele agora veio para um time campeão, né? Ele falou isso, inclusive no aeroporto, né? Que isso também dá uma responsabilidade muito grande. Ele, apesar de não ser destaque, titular absoluto, foi multicampeão também pelo Flamengo, onde ele passou, e chega agora no Corinthians, que tem uma pressão danada, mas para um setor que, vejam só, já não tem mais Martinez, não tem mais Maicon, tem aí o Matheus Pereira que recém chegou aproveitando a oportunidade, enfim, e pedido de Dorival, né? Então o Alan chega para ajudar nesse processo, para quem sabe talvez até disputar titularidade com o Ranieri, com o Matheus Pereira, enfim, nessa abertura de meio campo. Acho que é um jogador que, se tiver o dinamismo que ele já demonstrou em outros momentos, pode ajudar e muito. E aí, com relação à nota oficial do Corinthians anunciando, o Angileri, ele disse, a nota disse que em breve estará à disposição. A nota sobre o Alan diz que ele já está à disposição. Então, ele vinha treinando, né? Não tem por que ser diferente. Pode ser que a gente já veja ele alguns minutinhos diante do Bragantino, e especialmente no Paulista no final de semana, já que ele também foi inscrito. Elenco. O Corinthians precisa de elenco. E é importante nesse momento, ainda mais com uma sequência tão grande de jogos, uma necessidade de você ter que pontuar no Brasileiro e ter um jogo decisivo no Paulista, você tem que ter elenco. E é isso que o Corinthians está buscando, mesmo com toda a dificuldade, com toda, questão financeira batendo na porta aí. Você tem que usar a criatividade para poder dar uma robustez maior ao elenco. É o que o Corinthians está fazendo, é o que o Dorival queria. Então, a partir de agora, a gente vai entender de que maneira esses jogadores podem acrescentar. Jogo contra o Bragantino, na Neoquímica Arena, não é fora de casa não, necessidade muito grande de 3 pontos aí, até para jogar para lá qualquer desconforto, né? Porque olhar a tabela, ver o time na zona do rebaixamento, na lanterna, é duro, hein? É duro, por mais que não signifique muita coisa, porque estamos falando de um começo de campeonato, mas é sempre bom despachar essa situação, né? Dar uma subida ali na tabela, uma respirada para poder, enfim, o trabalho ser desenvolvido, mas sem nada que assuste. E o brasileiro cansou de assustar o torcedor do Corinthians nos últimos anos. Que não seja assim dessa vez. Bora acompanhar esse jogo? Corinthians e Bragantino? Então é isso, Fel. Mano, eu acho engraçado a mídia querer colocar, nossa, o Corinthians é o lanterna da competição. Mano, você vê uma má vontade dos caras. Mano, o Corinthians tem um jogo, as outras equipes têm 3 jogos, tá ligado? Eu vi até uma postagem da TNT colocando Corinthians, lanterna. Pelo amor de Deus, mano, os caras são canalhas demais, mano, na moral, mano. Início da competição, tipo, dane-se quem é o líder por enquanto, dane-se quem tá lá embaixo. Eles começam a formar alguma coisa ali depois ali na 10ª rodada e tal, né? Na 10ª, por aí. Mas é isso aí. Coringão hoje, provavelmente estreia do Alan. Deve ficar no banco, né? Já que o Corinthians vai com um time praticamente titular. Vai ser o time que a gente sabe. Vai ser Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista, que virou titular, joga muita bola, pegou a posição do André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranieri. Daí eu acho que deve jogar Matheus Pereira, André, Bidon, Memphis e Yuri no ataque. Deve ser aquele padrãozinho. O Carrilho não sei se começa como titular não, mas hoje vamos vencer para, né, começar já a engrenar também no Brasileiro ali, 3 pontos. E domingo, último jogo da rodada do Paulista contra o São Bernardo fora de casa, todo mundo embolado. Então é isso, comenta, deixa o seu like, já deixa o seu palpite nos comentários também. Eu vou estar aqui
2-1 pro Corinthians. Comenta aí. Então até o próximo. Valeu, é nóis.